Como começar a montar uma carteira? Como começar a investir nesse mundo de fundos imobiliários? Desse buchicho que deu com o DEVA 11, HCTR 11, muitas pessoas ficaram preocupadas. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Iniciantes, como começar a montar uma carteira? Como começar a investir nesse mundo de fundos imobiliários? Legal. Então vamos lá, sem pressa, eu falo pro pessoal que eles podem comprar um fundo imobiliário por mês. Quem está começando, que é aprendizado, né? É importante ele comprar, ler o relatório gerencial, ele entender o que ele está comprando, não ficar olhando só dividend yield e PVP, porque eu sei que muita gente resume a análise nisso, né? Ah, mas o que eu vou analisar se eu estou começando agora? Lê o relatório gerencial, tenta descobrir de onde está vindo o dinheiro, de onde esse dinheiro que vai vir para o seu bolso está sendo gerado. Tá? Essa é a ideia. Ah, esse fundo investe em shopping, então deve ser o aluguel da loja. Será que tem inquilino lá? E esse outro que investe em galpão? Aí ele começa a ligar uma coisa com a outra, né? Lógico que vai ficar um monte de dúvida no começo, que ele vai proteger como de errar. Primeiro, colocando pouco dinheiro em fundo imobiliário, se ele está começando. Depois, diversificando. Então, a minha sugestão é que a pessoa tenha aí de 8 a 10 fundos, 12 no máximo, o iniciante, sem pressa, um por mês. Foca nos maiores segmentos, que são lajes corporativas, galpões, shoppings. Aí você tem os fundos de papéis. E eu sempre falo dos FOFs também, como o quinto grupo, mas você pode incluir aí os hedge funds, né? Que são os FOFs 2.0, que também investem em ações do mercado imobiliário, investem bastante em CRIs também. Então, se você tiver 2 aí de cada segmento, cara, não tem muito erro. É montar essa carteirinha. Quando você estudar um pouquinho mais, você vai ver, ó, eu coloquei esse fundo de galpão aqui, devia ter colocado outro. E você vende um, compra o outro. E aí, à medida que você for pegando confiança, você vai aumentando o patrimônio. Se fizer isso, cara, arroz com feijão, dividendo todo mês na conta, não tem erro. O que não comprar no mundo de fundos imobiliários? Cara, se o investidor é iniciante, se os caras estão investindo sozinho, eu sugiro fortemente que ele foque nos maiores segmentos. Vamos de novo lá, laje, galpão, shopping. E aí você pode pegar os FOFs barra hedge funds e os fundos de papéis. Por quê esses 5 maiores segmentos? Porque eles existem há mais tempo, porque tem mais gente olhando para eles. Você consegue fazer comparações, tá? Você vai pegar um fundo de laje, eu consigo comparar com outros fundos de laje. Se eu quero investir no HGRE, não adianta eu ler o relatório só do HGRE. Deixa eu ler o do JSRE também, BRCR também. Aí eu começo a fazer comparação. Esse está com vacância maior do que esse. Esse tem uma alavancagem maior do que esse. O cara consegue fazer comparações. Mas se eu quero investir em fundo... Que não é Fiagro, né? Fundo imobiliário é uma coisa, o Fiagro é outra. Mas se eu quero investir em fundo imobiliário do agronegócio, eu não tenho muitas opções. Eu tenho 2 no mercado aí que investem em terra. Cara, eu vou comparar com o quê? Né? Exato. O Betal, que é um fundo que eu acho até ok, que é agrologística. Cara, eu não tenho outro para fazer comparação. Então, eu vou ter que engolir aquilo que está ali. Você imagina um gestor falando para mim assim, olha, a vacância na Faria Lima hoje é 20%, por isso que os nossos imóveis estão lá. Aí eu abro mais 3 e vejo que, pô, os imóveis de todos esses caras na Faria Lima estão ocupados. Esse que tá falando que tá 20% que ele não consegue alugar, deve ter algum problema. Ou com ele, ou com o imóvel, ou com o cara que faz o relatório, o estagiário e trouxe a E dá uma informação errada, né? Então, você consegue identificar. Isso é o estudar. Agora, se o cara está sendo analisado, se está sendo orientado por um analista profissional, o analista está de olho em muita coisa. Então, ele pode ser que ele traga fundos aí fora desse escopo. E aí tem alguém acompanhando, né? Então, Monoativo, por exemplo, Danilo, entra no teu... cara, na nossa carteira, tua na carteira? nossa carteira hoje não, apesar de eu achar que pode ter oportunidade em alguns, justamente pelo risco. O nosso objetivo é renda, né? Então, quanto mais ativos eu tiver, mais inquilinos potencialmente eu vou ter, mais fontes de renda. Então, mais seguro eu estarei, tá? Então, para quê? Se eu tenho vários multi-inquilinos... E o eu tamanho vou do pra um- patrimônio, Danilo, é importante na sua opinião? Cara, Nós temos pessoas que vêm aqui sendo entrevistadas, que eles Tá. falam, olha, para o iniciante é interessante ele olhar os fundos imobiliários com maior patrimônio, porque isso pode significa mais pessoas ali investindo, tem uma liquidez mais interessante, maior número de cotistas. Para você isso é um diferencial ou não? Eu não gosto de partir desse princípio, apesar de ele ter razão em partes. Vamos supor, o investidor deve olhar fundo de 1 bilhão. É só um exemplo, não estou dizendo que seja isso. O cara vai olhar só o número. Então, assim, esquece o tamanho do patrimônio, abre o relatório gerencial e vê se tem vários imóveis lá. E vê se tem vários inquilinos lá. Porque se tiver um monte de imóvel, ele tem um patrimônio grande. Agora, o que eu quero é levar o investidor a aprender a raciocinar. E não botar uma faixa ali de 1 bilhão para cima é bom, para baixo não é. E ele vai fazer isso como? Abrindo o relatório gerencial e vendo quantos imóveis tem lá dentro. Se tem vários imóveis, aquilo está bem diversificado, né? Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. E não focar, tem que ter 800 milhões para cima, 700 milhões para cima. Essa seria a grande pegada. E quando você vai para fundo de papel, por exemplo, é olhar se não tem muita concentração de patrimônio no mesmo CRI. Então, você abriu o relatório gerencial.
Cada CRI que corresponde a 3, 4% do patrimônio. Cara, para vários CRIs tá em 3, 4% do patrimônio, não tem muitos, né? Porque se eu tiver CRI com 10, 15% do Tá muito patrimônio, eu tô concentrado. muito concentrado. Eu já eliminei. Quanto por cento do patrimônio isso é? Quantos milhões? Não importa. Então, assim, vamos partir do raciocínio correto, da diversificação, tá? E não do tamanho em si do valor daquele patrimônio. O Deva 11 e o HCTR estavam muito concentrados, Danilo? Cara, eles tiveram algum. Teve até um ponto que a gente comentou do HCTR lá, assim, eles já tinham uns CRIs com problemas, assim, problema no sentido de estar tendo que rolar dívida, né? Emitir um CRI para pagar outro. E eles vinham fazendo emissões e aumentando a concentração nesses mesmos CRIs, né? Contramão de que outros fundos high yield sempre fizeram, que é diluir o patrimônio. Tá? Então, assim, ele tinha sim uma concentração em alguns CRIs e alguns grupos econômicos. Tá? E isso aí, obviamente, quando dá um problema, se você tivesse mais diversificado, esse problema seria menor, né? Então, é um risco. Dentro do setor, voltando ali para tijolo, qual o setor que você mais gosta? Cara, eu acho que o cara tem que ter hoje galpão e shopping, indiscutivelmente. Laje tem gente que não gosta muito, a gente realmente não tem tanto fundo assim. Tem uns fundos bons, tipo HGRE, que eu gosto mais a gente tem um portfólio que precisa ser reciclado. A gente tem fundos aí que tem um portfólio muito bom, como o BRCR, mas quando você olha para o histórico, tem alguns pontos ali discutíveis. Mas quando você vai para shopping, para galpão, você tem menos pontos ali para você raciocinar um pouco mais, né? Então, acho que dentro do tijolo hoje eu gosto mais de galpão e shopping. E shopping, qual que você gosta, assim, de fundo? Tem 5 shoppings para o investidor olhar, só, na minha visão, né? Então, o HSML, o MOL, o VISC, o XP Malls e o HGBS. Por quê? Muitos ativos, muitos inquilinos. Ah, o shopping tal é bom? É bom até, mas você tem um shopping só, né? Se tiver um vazamento de gás lá explodir, que nem aconteceu em Osasco. Tá muito concentrado, Você tá muito concentrado. Precisa correr esse risco? Ah, mas é da minha cidade, mas eu... Ah, você quer ter para falar para os amigos? Compra lá 1%, 2%. Mas, cara, não vai ser um pilar da tua carteira, né? Eu acho que não faz sentido, já que nós temos outros ali. E dentro desse escopo, hoje, 19 de março, não, 19 de setembro, né, de 2000 e quanto nós estamos aqui? 23. 2023. Tá passando tão rápido. Eu iria pro XP Malls e pro HGBS. Pode ser que daqui um mês seja diferente, né? Porque eu acho que o preço que eles estão hoje interessante, a estratégia que a gestão vem fazendo ali, me agrada hoje também, mas essas coisas estão sempre mudando. O gestor está vendendo imóvel, comprando outro, fazendo uma emissão, mudando um pouco o portfólio. Tá? Então, E galpões logísticos, já aproveitando a pergunta da Carol, quais são os melhores na sua opinião? cara, tem vários bons, né? O HGLG é meio que unanimidade, né? A gente tem o fundo da Bresco, que eu gosto bastante também, o BRCO, a gente tem o BTLG, a gente tem o LVBI, que é excelente, da VBI, cara, que é a mesma gestora lá do PVBI, né? Então, assim, Você considera hoje o bastante setor opção. de galpões logísticos o setor mais seguro de fundos imobiliários? A gente teve para contextualizar essa pergunta aí, antes da... Vou olhar a crise anterior, aquela crise que a gente passou no governo Dilma aqui, sem fazer referência ao governo e sem ao período. Muita gente concentrou em shopping naquela época, porque a gente também teve um problema com laje, né? A economia não vai bem, os escritórios não estão lotados. E os galpões, a gente não tinha um e-commerce tão pujante igual a gente tem hoje. Então, os galpões não estavam bombando naquela época. Então, o que muito investidor fez? Concentrou em shopping. Essa galera quebrou a cara na pandemia. Pandemia, eu conheci gente que tinha 40%, 45% do portfólio em shopping, porque é resiliente. Ninguém imaginava que viria uma pandemia que impediria a circulação de pessoas. Então, eu não gosto da concentração. Mas eu acho que sim, se a gente olhar para shopping e galpão hoje, a gente está entre ali os mais seguros. Ah, então vou concentrar nisso porque é mais seguro? Não, porque a diversificação protege a gente, inclusive, do que a gente não faz a menor ideia que possa acontecer, né? Como uma pandemia, por exemplo, que ninguém imaginava. Então, eu acho sim um segmento seguro, principalmente se você está olhando para fundo bem gerido, galpões aqui ao redor de São Paulo, sem discriminação em outras localizações, mas a maior demanda é aqui ainda, né? Então, apesar que o e-commerce vai levar esse mercado de galpão para o Brasil inteiro, sem dúvida, mas eu ainda prefiro aqui. Eu acho que se vier uma crise forte aqui, a gente vai sofrer menos. O XPLG também é um ótimo fundo, né? O XPLG. pessoal gosta muito do XPLG também, né? Gosto do XPLG, gosto do Vilge, tem vários. Porque o HG, muita gente fala assim, né? O HGLG, ele tá caro. Mas o fundo é muito bom. Então, assim, Ele vai negociar um patamar mais elevado mesmo. o iniciante, ele vai começar ali por galpão. Você acha que é válido? Mesmo estando um Cara, pouco o mais... HGLG acho que ainda dá pra entrar. O XPLG dá pra entrar. Se a gente vai pro... Até citei ele aqui, o KNRI, que é um fundo que é metade galpão, metade laje. Ele tá caro. Na nossa visão, ele tá caro. O HGRU tá caro. Hoje, né? Com os dados que a gente tem hoje. Dados de juros de hoje, de juros futuros, eu não tô falando de Selic, e de projeção de dividendo que a gente consegue fazer sempre de maneira conservadora, a gente faz, né? Então, acho que o HGLG ainda tem espaço para entrar. E é um fundo, assim, que mesmo que você tenha uma correção na cotação, você não vai ter uma tragédia para acontecer, né?
Sim. né? Então, o investidor entrar e perder R$ 10 por cota, cara, isso faz a menor diferença. Nós estamos falando de um pouquinho, alguns dividendos, né? Ele vai estar ganhando em outro e tal. Então, não faz a menor diferença porque a gente não está olhando lucro amanhã, daqui a 6 meses. A gente está olhando daqui pro resto da nossa vida e a gente quer ver muito, né? Então, E a questão do DEVA 11, cara, isso HCTR 11? Porque tem gente que fala, eu tô legal, comprando, é oportunidade. tá? Você acha que é cilada Cara, agora? então, esse fundo, a gente fez um relatório para assinante, para os nossos assinantes na semana passada, e esse relatório, para deixar ele público, eu li o relatório, fiz um vídeo, tá no meu canal do YouTube lá. E aí, os principais pontos que eu vou trazer aqui, assim, é um fundo que está em situação complicada, porque os CRIs que eles investiram financiam empreendimentos que estão em situação complicada, muito multipropriedade, que é aquela fração de quarto de hotel, quando você viaja, o cara quer te vender uma fatia ali e tal. Tem muito loteamento também de empresas que estão, inclusive, em recuperação judicial, algumas delas. Eles tiveram exposição aqui no shopping Feira da Madrugada, né, que é um shopping popular aqui em São Teve um Paulo. problema grande, né? Também tá com problema. Então, assim, o fundo tem muito problema, tem muito problema. A gente recomendou a venda do HCTR, né? A venda do HCTR, a gente até trocou ideia no WhatsApp, né? Há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Foi em março de 2022, ou seja, muita gente até reclamou, vocês estão doidos. Cara, quando a gente recomendou a venda, olha que curioso, né? Ele pagava 1,40 por cota, mais ou menos, 1,45. E ele chegou a pagar 1,77 nos meses seguintes. Então, você fala assim, é totalmente contrário do que você está falando. Só que a gente estava apontando, não foi só a gente, não tô puxando, eu recomendei a venda. Uma galera, né? Vários analistas profissionais recomendaram a venda baseada em fundamentos. Então, dupla exposição na dívida e no equity, coisa que acontece com o shopping Feira da Madrugada. O que isso quer dizer? Cara, você está investindo na dívida daquele empreendimento. Se o cara não te pagar, você vai lá tentar executar a garantia, mas você também está investindo na outra ponta. Ou seja, você está, bem entre aspas, emprestando dinheiro para você mesmo. Isso complica a tua negociação. Então, isso foi uma coisa que a gente apontou na época. Outra coisa, eles estavam com alguns CRIs, quando chegava na hora de começar a pagar a amortização, não tinha dinheiro para pagar. Então, os fundos faziam emissão e emitiam um novo CRI para pagar aquele, basicamente. Então, cara, isso é uma bola de neve. Então, a gente apontou o risco na época. Se esse fundo cair abaixo do valor patrimonial, ele não vai conseguir fazer isso. Dificilmente um fundo consegue emitir abaixo do valor patrimonial. A gente tinha... esses riscos não eram apontados claramente no relatório gerencial. Melhorou até bastante o relatório gerencial. Verdade seja dita. Então, assim, a gente tinha vários problemas que com o tempo se provaram realidade. Um pouco mais no HCTR, menos no DEVA, Versalhes, Tord, mas também tinha problemas semelhantes, né? Eles são a Devan e a Hectare, por exemplo, pertencem ao mesmo grupo controlador, eles têm CRIs investidos em empreendimentos ali em conjunto. Então, assim, o problema de um estava no outro, né? Guardado as devidas proporções ali, expostos um pouco mais, um pouco menos. Então, tudo isso impacta o quê? Aquilo que eu comentei no comecinho, na capacidade de distribuição de dividendo no futuro. A gente não quer receber dividendo? Esse dinheiro está vindo de onde? Desses empreendimentos. Será que tem condição de pagar? É hotel, multipropriedade. A gente estava vindo num período de pandemia. O hotel ficou vazio na pandemia. Será que o pessoal está frequentando? O cara compra uma multipropriedade, é uma compra emocional. Você vai viajar com a tua esposa, tua filha, seu filho, não sei se é menino ou menina que vai nascer daqui. Menina. Menina. Você vai para um hotel desse, é aquela compra emocional, cara. Pô, Andrezão, você não quer comprar uma fatia desse quarto de hotel aqui em Gramado? Aí sua esposa feliz, o sorriso no rosto da sua filha lá, você vai lá, vou comprar isso aí, cara. Só que aí o custo das famílias vai aumentando, inflação. Pode ser que você não pague mais, né? O pai de família precisa pagar a escola, precisa pagar plano de saúde. Será que ele vai cortar isso? A prestação da casa própria dele, às vezes. E comprou na emoção, né? Que é Comprou um na grande emoção. problema, que é fácil do cara desistir depois Então, também, você né? tem um índice elevado de desistência. E são justamente esses contratos que são o lastro desses CRIs. Beleza. Então, assim, na nossa visão, se provou verdade, era algo muito arriscado. E acabou dando problema. Daqui para frente, eu acho que a gestão... Eu preciso partir desse princípio que eles até estão fazendo o máximo esforço para recuperar a distribuição, recuperar a cotação, recuperar a confiança do mercado. Mas são empreendimentos que são como business, pensando como business, na minha visão, tem gente que não concorda, eles ainda vão passar por dificuldade. Ainda tem uma elevada chance de passar por dificuldade. Então, mesmo somando competência da gestão, competência administrativa e tal, você tem que contar muito com o fator sorte. Assim, vale comprar hoje? Eu acho que não. Aí, quem já tem deve manter, foi o que eu trouxe nesse vídeo que eu fiz lá no YouTube, é a seguinte ponderação. Eu não gosto de usar aposta para investimento. Não gosto. Eu gosto de investir em ativos que têm fundamento. Mas você precisa contar tanto com a sorte para a recuperação desses fundos, a variável sorte tem que estar ali nessa planilha sua, que a gente poderia chamar, vou apostar que esse fundo vai recuperar ou não. Aí eu jogo para o investidor. Quanto % do patrimônio que você poupou, deixando de sair para jantar com a tua esposa, com o teu marido, deixando de dar um presente para o teu filho, deixando de dar algo para você mesmo, quanto % deste patrimônio que você saiu de casa para trabalhar, ralou, você está disposto a apostar.
Para mim é 1%, para o outro pode ser 50%. Tá? Quem tinha muito também. A gente recebeu mensagem de gente que tem 40% em HCTR hoje, depois das perdas de 60%. E eu, né, desse buchicho que deu com o DEVA 11 HCTR 11, muitas pessoas ficaram preocupadas, principalmente aqueles iniciantes, falando: meu Deus, eu não sabia que era tão volátil. Queria que você falasse um pouco sobre isso, até para tranquilizar as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo também aí pelas plataformas de áudio. O porquê que elas não têm que se preocupar com isso. Porque o que aconteceu com o HCTR e o DEVA 11 foi algo pontual, mas eu queria que você explicasse essa situação. Vou contar uma historinha rápida aqui. A gente fez uma campanha na Ticker, campanha solidária. A gente teve prejuízo no HCTR, a gente dava um desconto na carteira. Só que o cara tinha que provar que teve desconto, né? Sim. Ele não podia falar que teve. Então o cara mandava o print e com os prints vinha a história. Pô, tinha cara até com vergonha de mandar o print, óbvio, a gente não compartilhou nada que não foi autorizado. E o cara contava a história dele. E você vê que a maioria dessas pessoas, elas... Vou puxar os números aqui. A gente tinha 500 mil investidores em 2019. A gente fez campanha, eu e outros analistas e tal, fizemos campanha pra gente tentar bater 500 mil investidores em 2019. A gente chegou mais ou menos com esse número no começo de 2020. Hoje a gente tem 2 milhões e 300 mil aí, praticamente. Cara, 70% do nosso mercado é leigo e inexperiente. Beleza. Então essa galera entrou nesse período. Eles entraram, é natural que o investidor olhe pro fundo que paga mais dividendo mesmo. E aí, como o investidor estava olhando, e aí isso é um risco muito grande, que eu falo pra galera, cuidado com quem você acompanha, põe um filtro, não é porque o cara comunica bem que ele sabe, o cara tem que ter responsabilidade. Muito influencer fazia vídeo passando a mão na cabeça mesmo, né? Vocês devem ter visto vários. Sim. E o pessoal fazia o vídeo passando a mão na cabeça, por quê? Porque se você... O objetivo do influencer sem responsabilidade, né? Porque tem muito cara bom também, tem muito cara bom. Mas o sem responsabilidade, ele só quer o engajamento, ele não tá preocupado com o outro. Claro. E engajamento é falar do que todo mundo quer ouvir. Né? Pra pessoa não ficar chateada, né? Que ela fala, ufa, né? Então a gente tinha, você vê, naquela época a gente fez a recomendação, a gente apanhou demais. Eu e outros colegas, então eu fiz a live com o Marcelo Fai, que é um grande analista de fundo imobiliário, com o Rodrigo Medeiros, que é um grande analista de fundo imobiliário. Que todo mundo fez recomendação de venda na época, a gente apanhava. E eu falava, vocês estão malucos. Vocês viram o vídeo do fulano falando lá que o dividendo aumentou? Né? Cara, mas não é isso que eu tô apontando. Eu tô falando que o negócio não tá indo bem, que ele tá rolando dívida, que ele tem dupla exposição na dívida e no equity. Isso aí ninguém questionava. Então, assim... Então, eu dou um alento para os investidores, né? Passo a mão na cabeça dos investidores, que eles entraram no mercado onde eles não tinham filtro para buscar informação e muita gente, infelizmente, trazia uma informação perigosa até. Porque o iniciante, ele acha tudo que é recomendação, né? A gente está falando aqui de qualquer fundo, o cara vai lá, é para comprar aquilo porque eles falaram. E não é. A maioria das coisas não são recomendações mesmo. Então... Mas chegamos ao fim dos high yield? Não, hipótese nenhuma. A gente tem high yield na Kinea que performou bem, a gente tem o RBRY, a gente tem o KNHY lá, a gente tem alguns fundos middle com o próprio Habitat, que é um fundo high yield aí, high yield faca na caveira, performou bem, não teve problema em CRI nenhum. Ou seja, é possível estruturar, gerenciar CRI high yield sem ter problema. A gente teve o RSR, que é um fundo que eu gosto, que chegou a ter problema em um outro CRI, executou a garantia. Acho ok também, porque eu tô correndo um risco maior. Se eu tô indo pro high yield, eu estou correndo um risco maior. Eu tenho que ter certeza disso. Eu tô investindo em dívida, ok? Será que ninguém vai ficar sem pagar? Eu tenho que ser muito ingênuo para achar que não. Alguém vai ficar sem pagar. Por isso que a gente vai comprar com desconto, né? A gente vai monitorar para eu ter essa margem de segurança. Uma carteira diversificada. Uma carteira diversificada. CRIs, né? Então, você sempre vai ver um CRI com problema. 2, 3, num fundo que tem 50, 60, 70. De boa.